Inflamação crônica. Primeiramente, me apresentar. Eu sou o Paulo Vitor, sou do S5, monitor de patologia. Eu fiquei responsável por essa aula aqui para vocês. Inflamação crônica e reparo tecidual. Cara, primeiramente, esse é um assunto que assusta na primeira vez que a gente tem contato, só que no final vocês vão ver, principalmente com a resolução das questões, que tudo vai fazer sentido, beleza? Aí só queria saber, como é que tá a gravação? Tem alguém gravando? Tá tudo dando certo aí? Beleza. Então eu vou começar aqui. Primeiramente, o que é uma inflamação crônica? A inflamação crônica é basicamente uma resposta de duração prolongada, semanas ou meses, em que a sua principal característica é que a inflamação ela vai ocorrer junto com em que a lesão tecidual e a tentativa de reparo elas coexistem. Então, ao mesmo tempo em que está tendo uma lesão tecidual nessa região aqui, também está ocorrendo a tentativa de reparo, beleza? A gente vai aprofundar mais um pouquinho sobre esse reparo mais para frente. Então, vamos lá. Primeiramente, quais patologias podem cursar com inflamação crônica? Acho que o melhor exemplo delas são as infecções persistentes, certo? Tipos de infecções persistentes, as mais famosas são a sífilis, a tuberculose e a paracoccidioidomicose, que até o professor citou no slide dele. Aqui a gente tem o exemplo mais clássico da inflamação crônica, que é o granuloma tuberculoso. Aqui no centro da lesão temos uma necrose do tipo caseosa, com aqui todos o infiltrado inflamatório, certo? E aqui, numa peça de autópsia, a gente consegue ver essa necrose. Tá vendo que esse aspecto aqui parece um queijo no meio dessa lesão, sabe? Por isso que ela é chamada de necrose caseosa. O granuloma tuberculoso é o exemplo mais clássico das inflamações crônicas, beleza? Mais um exemplo aqui, temos a paracoccidioidomicose, que tem essa célula aqui, paracoco, parece um Mickey Mouse, tá no slide do professor, ele também usou esse exemplo. Temos aqui as espiroquetas da sífilis, né, que também pode causar essas inflamações crônicas. Seguindo mais uma vez, lembrando que sempre esses dois termos vão estar presentes, a inflamação com reparo tecidual. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? Fique à vontade, mas eu vou seguindo aqui. Sempre vai estar ocorrendo a inflamação e o reparo tecidual. Porém, justamente por isso, existe essa tendência à irreversibilidade. Uma inflamação crônica, diferente, por exemplo, da inflamação aguda, ela tem essa tendência a não preservar a arquitetura original do tecido, entendeu? Por isso que você tem aqueles exemplos, por exemplo, as cicatrizes, sabe, a fibrose. E o ponto principal da inflamação crônica, que a gente vai ter esse protagonista aqui, o linfócito. Eu queria deixar muito claro isso porque diversas questões que já foram cobradas vai estar aquela pegadinha, falando sobre o neutrófilo, sobre outras células, mas o grande protagonista aqui vai ser o linfócito, esse predomínio linfomononuclear. Para a gente deixar mais claro ainda, temos aqui que o neutrófilo, ele é um agente da inflamação aguda, então a gente corta ele e vamos focar em eosinófilos, que vão estar presentes nas doenças alérgicas, acima de todos o linfócito, que ele é o grande protagonista da inflamação crônica, e os plasmócitos, que também podem estar presentes, sobretudo em infecções de sífilis e leishmaniose. Mas sempre lembrando, maior predomínio, linfócito. Tudo que for relacionado a neutrófilo é inflamação aguda, beleza? Outro cara muito importante, os macrófagos, e é muito importante relembrar isso aqui. Na inflamação crônica, a gente vai ter esse predomínio de linfócitos e macrófagos, e os macrófagos e linfócitos possuem esse feedback inicialmente positivo, que vai intensificando o processo inflamatório através da produção de citocinas, e posteriormente, quando já tiver obtido ali realizado o objetivo do processo inflamatório, interrompendo a inflamação. Também já cai em prova esse tópico aqui. Características... Licença, tu pode voltar um pouco, só dar uma aprofundada nessa parte aí. Posso. Obrigada. Então, quando a gente tem a inflamação aguda, o primeiro agente vai ser o neutrófilo, certo? Passando para a inflamação crônica, tanto os linfócitos são os principais agentes, quanto os macrófagos, que vão pegar aquele antígeno e tentar conter ele, fagocitando ele, sabe? Porque já deu tempo de chegar nesse ponto. Então, realmente, por isso, os principais vão ser linfócitos e macrófagos. E o que acontece? Eles vão agir
nesse feedback positivo. Um está ajudando o outro. Quando a gente mostrar mais para frente uma foto do granuloma tuberculoso, isso vai ficar bem claro. Mas eles vão estar nesse feedback positivo durante todo esse processo de inflamação crônica, beleza? Então, para frisar numa frase, inflamação crônica, predomínio de linfócitos e macrófagos, e os dois têm um feedback positivo entre si, beleza? Deu para entender? Valeu. Show, show de bola. Então, vamos focar aqui. Características da inflamação crônica. Já falamos que eram linfócitos, certo? Então, os principais vão ser, a gente vai ter esse, aliás, então, principalmente, teremos esse predomínio da resposta imune adaptativa, tendo ação os linfócitos TH1, TH2, Treg, TH17, os próprios anticorpos, etc. E como a gente tem a inflamação ocorrendo junto com o reparo, aqui do lado a gente vai ter também a atuação, o estímulo, né, de vias relacionadas à fibrogênese, atuando assim o FGF, que é o fator de crescimento de fibroblastos, o fator de crescimento de plaquetas, PDGF, e o TGF-beta. Ponto muito importante, questão de prova também. Eu quero que vocês frisem também muito isso aqui. Se a questão estiver falando TNF-alfa, TNF-alfa se relaciona mais com a inflamação aguda, certo? Inflamação crônica, FGF, PDGF, TGF-beta. Beleza? Temos aqui os fibroblastos, né, só para ilustrar, que realmente vai acontecer, eles vão ter uma atuação muito importante na inflamação crônica. Agora vamos para o assunto acho que o assunto que mais chamou a atenção na aula para vocês, talvez, que é a inflamação granulomatosa, que é um tipo bem interessante de inflamação crônica. Se eu estiver indo muito rápido, pessoal, podem avisar, certo? Aí eu posso repetir alguma coisa e tal, beleza? Então vamos lá. A inflamação granulomatosa, basicamente, ela é um tipo de inflamação crônica em que você vai ter uma coleção de macrófagos ativados na sua forma epitelioide e, frequentemente, linfócitos T. A gente consegue ver aqui várias células inflamatórias, que são esses linfócitos, associado a algumas áreas de necrose. Aquele tipo de necrose que eu falei para vocês aqui no centro, a necrose caseosa, no caso do granuloma tuberculoso. Seguindo mais uma vez aqui só os exemplos, né, que podem gerar a inflamação granulomatosa. Tuberculose pode causar hanseníase, sífilis, doença da arranhadura do gato, sarcodose e a doença de Crohn. Essa imagem aqui é do livro de patologia do Robbins. Explicando esse mecanismo de formação. A gente vai ter a presença ali do antígeno, o Mycobacterium tuberculosis, que ele vai sofrer a fagocitose pelos macrófagos, e aí as células apresentadoras de antígenos com as citocinas vão fazer esse recrutamento das células inflamatórias, e que vão ser os linfócitos, né? E aí o que acontece? Essas células inflamatórias, elas vão conter o antígeno aqui, beleza? Então aqui no centro você vai ter essa necrose, e aqui esse grande predomínio de células inflamatórias. Justamente porque, imagina que, por exemplo, o Mycobacterium tuberculosis, ele é, cara, um bicho difícil de ser combatido. Então, o nosso corpo ele vai entender que o granuloma é uma forma dele combater. Ele vai aprisionar o antígeno aqui no meio, com essa grande camada de células inflamatórias, entendeu? Como se ele estivesse isolando aquele antígeno do resto do corpo, para que aquela infecção não se dissemine. Até aí tudo bem? Passando aqui para a microscopia, essa aqui é uma lâmina, essa imagem é bem interessante, peguei da Unicamp, que você consegue ver aqui tanto as células epitelioides, que são os macrófagos que a gente tinha falado, certo? Que estão fazendo essa fagocitose, e aqui as células gigantes multinucleadas do tipo Langerhans, que são bem específicas para a gente ver esse granuloma tuberculoso, e que está cortado aqui, mas eu já mostrei aqui, a necrose central. Tá aqui tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Tá tudo ótimo. Beleza. Então vamos lá, cicatrização e reparo tecidual. Aqui eu botei só para brincar o Harry Potter, porque ele tem uma cicatriz na testa. Mas beleza, vamos seguir. Cicatrização e reparo tecidual. O que é que de fato é uma cicatrização? Cicatrização, ela é uma forma do nosso corpo tentar regenerar aquele tecido lesado e substituir aquelas células que foram lesadas. A gente tem de fato a regeneração, que vai levar o nosso corpo para um estado normal. Ela vai preservar a função daquele estado, certo? E a gente vai ter a cicatrização, que ela não consegue preservar 100% aquela arquitetura, substituindo aquele espaço que foi lesionado por tecido fibroconjuntivo. Aqui nós temos fibroblastos. Ó. Mas e aí?
quando que ocorre a cicatrização? A cicatrização ela ocorre quando há incapacidade das células se replicarem, como por exemplo do miocárdio, ou então quando há dano à matriz extracelular, um dano mais profundo. Eu queria até pegar aqui um caso clínico que nas férias eu vivi, que foi o quê? Lá no hospital de Messejana, acompanhou a ablação de arritmia, que era um senhor que já era um paciente infartado, e aí ele tinha uma arritmia decorrente de uma cicatriz gigante no coração dele, devido a esse infarto que ele teve. Então, a gente tinha no miocárdio dele, que é um músculo que não tem essa capacidade grande de regeneração, uma cicatriz gigante que estava piorando o funcionamento dele, afetando o ritmo daquele coração, certo? Então, acho que deu para entender mais ou menos, né, quando que vai ocorrer a cicatrização. E aí, o que acontece? Cada tecido tem a sua capacidade proliferativa. Tem os tecidos de multiplicação contínua, que são, por exemplo, a medula óssea, os epitélios de superfície. Temos os tecidos estáveis, que são aqueles quiescentes, né, mas que podem multiplicar se necessário. Principais exemplos aqui é hepatócito, túbulos renais. E os permanentes, que eles raramente se multiplicam. O exemplo que eu tinha citado antes, do músculo estriado cardíaco, né? E um exemplo também é o neurônio. Inclusive, o neurônio é tão especial que não ocorre uma fibrose no tecido nervoso, mas sim uma gliose. Células da glia, são uma curiosidade, né? Células da glia que vão ocupar aquele espaço onde estava o neurônio. Aqui só um exemplo, se vocês quiserem dar uma olhada depois, explicando como é que acontece a regeneração do tecido hepático. Até que, só para frisar mais uma vez, o TNF ele vai agir na fase aguda, certo? Então, questões que falam de TNF-alfa, a gente não vai pensar em inflamação crônica, vamos pensar em inflamação aguda. Etapas da cicatrização. Temos aqui o tecido normal, que ele vai sofrer uma lesão tecidual, e a gente vem com a inflamação, que essa inflamação ela vai formar esse tecido de granulação. Oi, com licença. Opa, pode falar. Pode só repetir essas informações sobre o TNF? Só reforçar, por favor. Beleza. Lembrando os mediadores que vão atuar na inflamação aguda e na crônica. Inflamação aguda, a gente vai pensar no TNF-alfa. Já a inflamação crônica, a gente vai pensar no TGF-beta, no FGF, certo? No PDGF e não no TNF-alfa. Beleza? Beleza, valeu. Nada, cara. Vai ter questão sobre isso mais pra frente. Vai dar para fixar assim bem legal. Eu coloquei 7 questões aqui pra gente trabalhar bem. Então vamos lá. Tem o tecido normal que vai sofrer essa lesão. Essa lesão aqui, ela vai ter uma inflamação em cima dela, né, para combater. E essa inflamação, ela vai formar esse tecido de granulação, que é um tecido com células inflamatórias e vasos neoformados. E por exemplo, aqui já é uma cicatrização, se eu não me engano, em segunda intenção. Então, assim, você vai ter essa cicatriz que vai ativar aquelas vias de fibrogênese, como, por exemplo, o FGF, com o aumento da deposição de colágeno, formando, assim, a cicatriz, certo? Primeiro a lesão, aí vem o tecido de granulação, que vai passar por todo esse processo até gerar a cicatriz de colágeno aqui, beleza? Características do tecido cicatrizado. A gente vai ter, primeiramente, a perda da arquitetura normal do tecido. O tecido cicatrizado não vai ser igual ao tecido como ele estava antes, sabe? O tecido original. De fato, vai ter um comprometimento funcional, em que as células daquele tecido vão ser substituídas por células de tecido conjuntivo fibroblástico. Você vai ter menor resistência do que o tecido original, e ela é variável conforme a predisposição genética. Exemplo, temos aqui as queloides e as cicatrizes hipertróficas. Tem pessoas que já têm tendência a formar queloide, certo? E, além disso, é importante dizer que ele sofre influência do estado nutricional, da imunidade da pessoa e dos cuidados. A gente tem aqui só o aspecto microscópico da queloide, e aqui vocês conseguem ver todas aquelas células de tecido conjuntivo fibroso participando aqui da formação do queloide, certo? Que é esse tipo de cicatriz aqui extremamente hipertrófica. Anormalidades no reparo tecidual. Temos as feridas crônicas e suas possíveis causas, que também já foi questão de prova. As úlceras venosas da perna, elas podem ser decorrentes de uma insuficiência cardíaca. As úlceras arteriais, elas podem ser decorrentes de aterosclerose de artérias periféricas associada a diabetes mellitus, que é diferente das úlceras diabéticas, que já são mais relacionadas diretamente a diabetes mellitus. E, por último, as lesões por pressão, que ocorrem devido à compressão prolongada dos tecidos contra o osso. Essas aqui são interessantes, é interessante a gente aprofundar um pouco nisso aqui, porque elas são comuns em pacientes que já são senhores, que têm idosos, né, idosas que já têm suas comorbidades ali, que vão ter que ficar acamados muito tempo,
podem gerar esse tipo de lesão, que essa realmente vai ficar acamada, vai ficar naquela mesma posição durante um bom tempo, gerando assim esse tipo de lesão, que eu vou mostrar no próximo slide. Cada uma delas, ó. Aqui a úlcera venosa da perna, que ela pode acontecer em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva. A úlcera arterial, relacionada com pacientes que têm aterosclerose de artérias periféricas, possivelmente associada a um diabetes mellitus também. Aqui a úlcera diabética, aquele clássico exemplo do pé diabético, né? Que a gente tem uma úlcera diabética. Aqui a lesão por pressão, paciente acamado, que vai ficar bastante tempo ali naquela mesma posição, aquela compressão contínua acontecendo. E aqui só o aspecto microscópico. Temos aqui a cratera da úlcera, certo? Esse aspecto que a gente consegue ver no microscópio. E aqui a inflamação crônica com o tecido de granulação aqui inferiormente, que é toda aquela substituição por tecido conjuntivo. Beleza? Paulo, fizeram uma Oi. pergunta no chat. Opa, pode falar, que eu não estou conseguindo ver o chat aqui. Peraí, eu vou ler, porque não fui eu que fiz. Por favor. Ela perguntou assim: devido à formação do tecido granulomatoso, sempre vai haver inflamação granulomatosa para ter cicatrização? Depende de como é essa lesão, certo? Isso eu vou explicar rapidinho aqui, ó. Ela vai acontecer principalmente nessas feridas que a gente tem esse tipo de cicatrização por segunda intenção. Feridas mais extensas, tá? Que realmente, como você não consegue aproximar as bordas, não tem como suturar aqui e juntar essas bordas. Aí a forma que o nosso corpo tem para realizar isso é formando esse tecido de granulação. Beleza? Então aqui a gente tem em primeira intenção que você consegue aproximar essas bordas e consegue deixar aquela cicatriz mais bonitinha. Já em segunda intenção, que as bordas são mais separadas, existe a necessidade de fazer esse tecido de granulação. Tranquilo? Acho que deu para entender. Ela ainda não falou no chat, mas eu acho Certo. Sim. Eu não sabia que não Certo. podia ver o chat. É porque, tipo assim, eu tô aqui no Canva, né? Aí eu não consigo dar o ESC. Se eu tirar o ESC, vai fechar a janela, certo? Tá Mas, certo. por favor, se alguém puder ficar avisando quando tiver perguntando no chat, eu agradeço, de verdade. Qual a diferença do tecido de granulação para o tecido fibroconjuntivo? Então, o tecido de granulação, ele é um tecido conjuntivo, certo? Ele é um tipo de tecido conjuntivo. Só que ele vai atuar, de fato, nessa situação, substituindo para poder fechar aquela... Não vai fechar como, exemplo aqui, na cicatrização de primeira intenção, mas ele vai acontecer nesse ponto aqui, para tentar conter de alguma forma aquela lesão, beleza? Show, valeu. Valeu, cara. Aí vamos lá, questões de prova. Eu separei várias questões aqui, tá? Então a gente vai com calma aqui cada uma. Eu vou primeiro ler, agora que eu vou... Alguém vai me informando aí depois qual foi a resposta do chat. Aí eu vou explicar item a item. Então, primeira questão. Paciente, JAL, 37 anos, sexo masculino, portador de hanseníase, apresenta na superfície da pele dos membros superiores úlceras com aspecto granulomatoso, assintomáticas, porém algumas mostram ainda um aspecto purulento na região central. Relacionando esses aspectos ao processo inflamatório agudo e crônico, assinale a alternativa correta. Item A. Essa aqui a gente falou várias vezes durante a aula. Item A. As úlceras apresentam as características mencionadas acima por serem filtradas por grande quantidade de neutrófilos, sendo úlceras muito agudas, contendo necrose em sua região mais central. Item B. As úlceras apresentam as características mencionadas acima por serem úlceras infiltradas por linfócitos e macrófagos, sendo muito agudas, contendo infecção secundária na região mais central. Item C. As úlceras apresentam características mencionadas acima, por serem úlceras infiltradas por linfócitos e macrófagos, sendo de longa duração, contendo necrose na região mais central. Item D. As úlceras apresentam as características mencionadas acima, por serem úlceras infiltradas por neutrófilos, sendo de longa duração, contendo necrose na região mais central. Item E. As úlceras apresentam as características mencionadas acima, por serem infiltradas por eosinófilos e basófilos, sendo de longa duração, contendo necrose na região mais central. E aí, pessoal, o que é que vocês acham? Deixa eu olhar aqui o chat. Como é que estão as respostas aqui? Tem C? É isso aí, pessoal.
Gabarito do item C. Vamos explicar aqui por que é o item C. Item A. Ele vai falar que as úlceras, elas apresentam, primeiramente, úlcera, a gente já vai pensar em inflamação mais crônica, certo? Aí ele já vai falar aqui que elas são infiltradas por grande quantidade de neutrófilos. Neutrófilos se relacionam com a inflamação aguda. Tanto que depois ele já fala que são sendo úlceras muito agudas, contendo necrose na região mais central. Necrose, tranquilo, mas elas não são agudas, são crônicas. Item B, linfócitos e macrócitos, tranquilo, mas ele fala agudas também, infecção secundária na região mais central. Não, é necrose. Item C, ele vai falar, que é o item correto, né? São úlceras infiltradas por linfócitos e macrófagos, sendo de longa duração, contendo necrose na região mais central. Beleza. Item D, tá errado o fato dele falar de neutrófilos. E item E, o fato dele falar de eosinófilos e basófilos. Beleza? Predomínio de linfócitos e macrófagos. Gabarito item C. Mais uma questão. Em processos inflamatórios crônicos de longa duração, a presença de granulomas e tecido de granulação é comumente encontrada. Nesse tipo de tecido podem ser encontrados. E aí, pessoal, o que é que vocês acham? Deixa eu ver aqui no chat. B. Quem mais? Quem mais vai chutar aí? Item E, certo. Mais algum palpite, pessoal? Essa daqui, ela é uma questão boa porque às vezes a gente fica com medo de marcar todas, né? Só que realmente está tudo certo. Você vai ter a presença de macrófagos, de linfócitos, de fibroblastos e plasmócitos, inflamação crônica. Os plasmócitos, eu acho que vocês lembram que eles eram mais presentes, por exemplo, se for infecção por sífilis, né? Mas ele faz parte da inflamação crônica. Então, item E. Mais uma questão. Sobre o processo inflamatório agudo e crônico, considere as alternativas abaixo e a relação proposta entre elas. 1. Durante a transição da inflamação aguda para a crônica, podem ser vistos apenas macrófagos e linfócitos infiltrados no tecido lesionado, porque os neutrófilos cessam sua atividade completamente na inflamação aguda. E aí, pessoal? O que é que vocês acham? Estou vendo letra E aqui no chat. Está certíssimo. Exatamente a letra E. Por quê? Durante a transição da inflamação aguda para a crônica, você vai ter ainda a presença de neutrófilos, tá? Você consegue ver, justamente por estar nesse período de transição. E os neutrófilos não vão cessar a sua atividade completamente na inflamação aguda. Então, as duas alternativas são falsas. Mais uma questão. A produção de colágeno é decorrente da produção de citocinas inflamatórias. Essa produção pode ser benéfica em tecidos conjuntivos não especializados, mas pode ser prejudicial em outros tecidos onde a necessidade de fibrose leva à formação de cicatrizes. Sobre as citocinas relacionadas à fibrose e colagênese, analise as afirmativas a seguir. Essa daqui eu falei bastante durante a aula, acho que vocês lembram. Quais são os itens que estão corretos aqui? Vamos ver se o pessoal já começou a dizer aqui no chat. Essa questão eu falei bastante aqui durante a aula. E aí, pessoal? O pessoal tá falando item D. Item D? Beleza. Exatamente, é o item D, porque, mais uma vez frisando, o fator de necrose tecidual alfa, TNF-alfa, relaciona-se mais com a inflamação aguda. E, de fato, o fator de crescimento beta e o fator de crescimento de fibroblastos, FGF, vão ser relacionados com a inflamação crônica. Mais uma questão. Essa aqui, eu falei também durante a aula. Vai ter uma questão no final que é um pouco mais difícil, mas que já caiu em prova também. Mas vamos para essa. Durante a evolução do processo inflamatório, macrófagos e linfócitos interagem fortemente entre si, a depender da fase de quando aparecem. Considerando os feedbacks positivo e negativo de linfócitos e macrófagos na inflamação, considere as assertivas abaixo e marcar a alternativa correta. Qual que vocês acham aí, pessoal? Letra C. Exatamente. Por quê?
No item A, a gente vai ter um feedback. Os macrófagos linfócitos não têm esse feedback apenas positivo. Ele é inicialmente positivo, porque senão o processo seria eterno, sabe? Então aqui ele vai falar que no começo tem um processo inicialmente negativo, não é, ele é positivo. Já no item C ele fala, inicialmente positivo, intensificando o processo inflamatório através da produção de citocinas e posteriormente interrompendo a inflamação. O que ele fala já é um feedback sempre negativo, não faz sentido. E aqui que sempre se organizam em granulomas, também não obrigatoriamente. A gente viu que a inflamação granulomatosa, ela é um tipo de inflamação crônica, mas existe outros tipos de inflamação crônica também. Então, gabarito item C. Mais uma questão. Granulomas são processos reativos de alta longevidade associados à infecção por micro-organismos altamente resistentes às ferramentas do sistema imune, como as micobactérias, Mycobacterium tuberculosis e Mycobacterium leprae. Sobre a sua estrutura morfológica, considere as assertivas a seguir e a relação proposta entre elas. 1. Granulomas são formados por linfócitos e macrófagos e não possuem forma específica. E 2. A interação de mediadores inflamatórios entre linfócitos e macrófagos nos granulomas é fraca. E aí, pessoal, qual que vocês acham? O que é que o pessoal está falando aí no chat, pessoal? Letra C, falaram aqui. Alguém mais? Letra E. Quem falou letra E acertou. Parabéns aí, Lourdes. Realmente a letra E. Por quê? Os granulomas, eles são formados sim por linfócitos e macrófagos, mas eles possuem forma específica. Aquela forma com centro necrótico, exemplo do granuloma tuberculoso, aquela necrose caseosa no centro, com as células inflamatórias ao redor, tentando conter o antígeno. E o que acontece? A interação de mediadores inflamatórios entre linfócitos e macrófagos, na verdade, ela é forte. Eles têm aquela íntima relação. Beleza? Então, realmente, as asserções 1 e 2 são falsas. Letra E. Essa daqui é a questão que eu creio que seja um pouquinho mais difícil da aula, tá? Que eu vou explicar mais no próximo slide também. Durante a transição da inflamação aguda para a crônica, as células inflamatórias mudam tanto seu perfil fenotípico como o perfil de citocinas que são produzidas. Nesse sentido, macrófagos desempenham um importante papel nesse processo, alterando drasticamente as citocinas que são produzidas no sítio de infecção. Sobre as citocinas presentes na inflamação crônica, considere as assertivas abaixo. Número 1. O fator de necrose tumoral alfa é um tipo de citocina fortemente ligada à resposta de macrófagos M2. A gente está falando com TNF-alfa e macrófagos, certo? Número 2. A interleucina 1 é um tipo de citocina fortemente ligada à resposta de macrófagos M1. E 3. Interleucina 10 é um tipo de citocina fortemente ligada à resposta de macrófagos M2. Aqui eu coloquei uma dica, que é esse bizu 1 igual a 1. Por quê? Eu vou logo direto aqui explicar, que é basicamente o quê? Para você decorar que a interleucina 1 se relaciona com a resposta de macrófagos M1. Então, 1 igual a 1. TNF-alfa não vai estar relacionado a macrófagos, então esse item é falso. E aqui, tanto esse item aqui quanto o item 3, eles estão certos, tá? Então é a letra D. E aí o que acontece? Aqui é outra imagem do Robbins, para a gente explicar essa interação, em que você vai ter a via clássica e essa via alternativa do macrófago. Na via clássica, quem que vai atuar mediando a inflamação? A gente vai ter a participação da IL-1, da IL-12 e da IL-23. Já nessa via alternativa, a via M2, quem vai ter um efeito anti-inflamatório vai ser a IL-10 e o TGF-beta, principalmente, beleza? Então, assim, realmente tem essa decoreba nessa questão, mas esse bizu aqui eu achei que possa ajudar um pouco, caso caia algo assim de novo. Lembrar que a interleucina 1, ela vai ser relacionada à resposta de macrófagos M1, a via clássica que vai mediar essa inflamação. Beleza? Aqui estão as referências.
Ficou alguma dúvida, pessoal? Aqui estão as referências, né? Eu peguei do Robbins, junto com foi a referência também para monitoria de patologia. Aí, queria finalizar com essa frase aqui, só porque eu sou muito fã desse escritor, que é o Tolkien, que ele fala que não existe triunfo sem perda, não há vitória sem sofrimento e não há liberdade sem sacrifício. É uma frase bem legal. E é isso, pessoal. Muito obrigado aí por terem acompanhado a aula. Vitor, Oi. tu pode diferenciar de novo o macrófago tipo 1 do tipo 2, por favor? Na hora. Vamos lá. Tipo 1. O tipo 1 é a via clássica, então a gente vai pensar na inflamação. Então, e quem vai atuar na inflamação, influenciando nessa via, sobretudo vão ser a interleucinas, vão ser as citocinas IL-1, IL-12, IL-23 e quimiocinas. A via clássica, ela vai mediar a inflamação e as ações microbicidas, a fagocitose e a destruição de diversas bactérias e fungos. Já indo para a via 2, lembra que a inflamação crônica a gente vai ter inflamação, mas também vai ter reparo? Então, a via 1 vai ser responsável pela inflamação, já o reparo pela via 2, onde vão atuar nos efeitos anti-inflamatórios a IL-10 e o TGF-beta, e para atuar diretamente ali no reparo tecidual, na fibrose, os fatores de crescimento e o TGF-beta, que a gente falou. São aqueles fatores, né? O FGF, o plaquetário, né? PDGF, beleza? Tá certo, obrigada. De nada. Então, tudo certo aí, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida? Quer rever alguma questão? Opa, Vitão, boa noite. Valeu, cara. Cara, eu tenho pra mim que o macrófago M1, ele é na inflamação aguda, enquanto o M2 é na inflamação crônica. Tá errado? Como é? Cara, de fato, só que assim, tipo, no caso da inflamação crônica, sempre vai estar acontecendo tanto a inflamação quanto o reparo. Beleza? Entendi. Então, meio que Não é as que duas é vias exclusivo, né? as duas vias estão atuando ao mesmo tempo, só que com mediadores diferentes e com finalidades diferentes. Tanto que essa questão aqui, ela já vai falar, ela de fato está falando até da inflamação crônica também, sabe? Então, as duas vias estão presentes, só que cada uma com o seu foco, beleza? Show, entendi. Beleza? Valeu. Show de bola. Pois tranquilo aí, pessoal. Valeu, Vitor. Muito bom. Boa noite, Valeu. obrigada, Vitor. Valeu, pessoal. Eu que agradeço.